Oi, oi, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página MV Kids, onde nós falamos sobre modelar e costurar peças infantis do zero com acabamentos perfeitos. Para você que quer ter o seu ateliê ou sua loja de sucesso. Boa tarde. Hoje nós vamos estar falando sobre quais os acabamentos que eu utilizo, né? E os que existem, assim. Tem mais, porém eu vou mostrar 2 tipos de acabamentos para você estar utilizando nas suas peças infantis, utilizando a máquina doméstica, né? Porque muitas que não têm overlock acham que não consegue fazer acabamentos ou não sabe que tipo de acabamento é utilizado usando essa maquinazinha doméstica. Aí eu vou mostrar pra vocês. Já separei aqui um pedacinho de tecido. Boa tarde. Eu vou dividir ele aqui. Deixa eu ver. Porque eu vou fazer esses acabamentos, né? Pra vocês verem. Tá o exemplo. Se você tem uma maquinazinha doméstica aí e não usa porque acha que precisa de um overlock, vou te mostrar hoje 2 acabamentos pra você estar utilizando nas suas peças. E são acabamentos maravilhosos, tá? Que fica muito bom mesmo. E eu faço muitas peças minhas, ó. Que estilo jeans, utilizando esses acabamentos, tá? Então, assim, não se preocupa. Ah, mas aí só dá pra fazer esses acabamentos com a máquina doméstica, não sei o que e tal. Eu faço até peça jeans. Olha, isso aqui é jeans, utilizando esses tipos de acabamento, tá? Tem como utilizar esses 2 que eu vou mostrar hoje. Separando aqui os pedacinhos. Boa tarde. E aí, gente, como vocês estão? O que vocês têm feito? Eu não tô nem acreditando que essas semanas têm passado tão rápido, assim, ó, piscar de olhos, que hoje já é quinta-feira. Quinta-feira, minha gente. De verdade, eu não sei se é só pra mim, só impressão minha, mas pra mim tá passando bem rápido. Essa semana eu vou ver se eu consigo tá liberando algumas peças lá dentro da plataforma do curso. Não é certeza porque eu vou estar enviando hoje pra edição, né? Então, para as alunas que estão aqui, tá? Vai sair, dessa semana pra próxima semana vai sair algumas peças lá dentro do curso. Só vou mesmo aguardar o pessoal da edição me enviar, né? Porque eu vou estar mandando pra eles hoje, aí eles vão editar e vão me mandar, né? Aí eu vou estar avisando vocês pra liberar. Vai sair chapéuzinhos, né? Como acessórios. Pra quem viu os stories mais cedo, que eu perguntei o que vem aí. Gente, é um chapéu, coisa mais linda, sabe? É tipo aquelas pocketzinhas que o pessoal tá utilizando. E em criança fica lindo. Então vai sair dele. Vai ter um outro tipo também de touquinha. Isso é mais como acessórios, pra você estar agregando valor nas suas peças, né? Pra quem não sabe, você pode se você faz uma peça um pouco mais simples, você pode agregar valor a ela colocando esses tipos de acessóriozinho, um chapeuzinho, um lacinho, uma bolsinha, que é muito fácil de fazer. Outro dia, eu vou marcar uma live pra eu estar fazendo uma bolsinha bem fácil para vocês agregar valor a peças de vocês. Por exemplo, você faz um vestidinho básico pra pôr aí pra vender, você pode fazer uma bolsinha, gente, linda e bem fácil mesmo, com os retalhos, né? Os retalhos, eles são essenciais nessas partezinhas de acessório, né? Pra agregar valor, tá? E aí depois eu vou estar ensinando vocês, né? Vou marcar uma live pra vocês verem nessas ideias, assim, que é muito bom. Como é bom ser sua aluna, só ganhando presentes. Ai, Gil. Ô, gente, eu tava olhando, eu fico olhando muitas inspirações pra eu estar criando modelos, né? Na internet. E eu gosto muito de olhar os Instagram das gringas, né? Das russas. Elas são muito criativas, de verdade. E aí eu fico olhando e eu vejo... Não, tem um monte de print no meu celular. Porém, eu só vou estar, né, fazendo depois que eu concluir as peças do curso. Igual essas que eu vou liberar essa semana pra semana que vem agora.
são peças do cronograma, tá? Então, já tô agilizando pra terminar logo, porque tem tanta peça linda que eu gostaria de fazer, sabe? Pra, de repente, né, não sei, fazer como projeto à parte, dar uns presentinhos pras meninas do curso, que eu gosto, né? Que elas ficam muito empolgadas com os modelinhos novos também. Mas, enfim. Mas eu não posso fazer isso enquanto eu tiver ainda o cronograma do curso pra terminar, então eu tenho que terminar logo. Gente, minha internet tá ruim, bugou. Não, tá boa, ô Gil. A internet tá de boa. Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai aprender o acabamento de costura francesa. Eles são mais pra quem tá começando, porque tem bastante gente nova aqui no Instagram, que eu tô vendo, me mandam mensagem falando que me conheceu agora. Então, é bom eu estar sempre mostrando esses tipos de acabamento, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, né? Será que eu consigo? Nossa, eu só tenho uma máquina doméstica, mas será se dá? E eu vou falar com vocês agora que dá sim. Através desses 2 acabamentos aqui, olha, já agiliza a sua vida para os acabamentos internos, né? De resto, na maquinazinha doméstica você consegue fazer tudo embutido, né? Que eu faço. Esse vestidinho mesmo aqui acima de mim, ele tá todo embutido, não tem uma costurinha de fora, né? Que é os melhores acabamentos, os embutidos. Mas aí no momento que você vai fazer uma blusinha, ou você vai fazer um macacão no jeans, por exemplo, num tecidinho no brim, um tecido mais grosso, né? E aí às vezes você vai precisar, não vai poder usar um forro, né? Não que não possa, mas pra não ficar tão grosso, tão calorento, né? Porque um tecido grosso não precisa de forro. Aí você vai e utiliza esses 2 tipos de acabamento aqui, que é o costura francesa e o costura inglesa. Não sei se vocês já utilizaram a costura inglesa. Eu uso raramente ela, não uso muito. Mas se você quiser utilizar para fazer algum tipo de detalhe em blusinha social, na lateral, aqui no ombro, você pode estar utilizando a costura inglesa. Vou mostrar agora. Alguém que tá aí não conhece essa costura, a inglesa? Porque eu falo muito da francesa, né? Que é a que a gente utiliza, a comum, que a gente utiliza pra tudo. Mas tem alguém que não conhece a inglesa? Cadê? Ah, Fran pedindo, compartilhe com a gente os modelos que você vê. Ô, Fran, eu não posso compartilhar no Instagram, né? Porque as fotos não são minhas. Eu não gosto muito de compartilhar as fotos assim de uma outra, como é que fala? Uma outra profissional, sabe? Porque não é minha. Ela teria que me autorizar, né? Igual as alunas, quando eu posto as fotos delas, elas me enviam. A maioria me enviam no privado, né? Algumas até pedem, compartilhe e tudo. Eu compartilho, o que é muito bom, porque sempre tem pessoas aqui no meu perfil me mandando mensagem perguntando quanto que eu cobro pra fazer uma encomenda disso e daquilo. Só que eu não faço mais isso. Né? Então, quando eu compartilho o trabalho das alunas, muita gente fica de olho e vai lá, começa a te seguir, de repente, para fazer uma encomenda com você. Então, eu faço isso para ajudar vocês também, né? Por que não? Não é mesmo? Eu não conheço. Adoro aprender tudo sobre costura. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Primeiro, a costura francesa. Ela é aquela costurinha básica. Peguei 2 partezinhas aqui. Vamos supor que isso aqui é as laterais de uma blusinha ou algo assim. Você vai juntar do lado correto do tecido, como se fosse o lado principal, tá? Costura francesa a gente começa dessa forma. Você faz a costurinha do lado correto da peça e depois você rebate pelo lado do avesso. Né? Então, juntei aqui. Coloquei até uma linha aqui rosa, porque aí vocês vão enxergar melhor, né? Eu vou mostrar. E aí você vai passar essa costura. Não passe uma costura muito larga, porque depois você vai precisar cortar o excesso e virar, né? Pra não consumir muita parte da sua margem de costura. Opa, aqui a linha saiu. Vou colocar ela aqui rapidinho.
Passou a primeira costura. Aqui, ó. Passou a primeira costura, agora você vai cortar esse excesso. Não pode cortar ela tão rente aqui a costura, porque pode descosturar, né, por dentro. Então, você vai deixar pelo menos aqui uns meio centímetros, tá? Metade de um centímetrozinho. É bem fininha mesmo, gente. Essa costura francesa, eu considero que quanto mais fininha ela for, mais bonita ela fica. O acabamento por dentro. Eu não gosto de deixar ela grossa, porque vocês sabem que eu gosto de um acabamento bem delicado, né? Olha aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra ver. Aqui fica parecendo... Deixa eu pôr de longe, porque aí dá pra ver que é pequenininho, ó. Quando eu ponho de perto fica parecendo que é muito, mas é bem pouquinho mesmo o excesso que eu deixo. Aí eu vou virar minha peça do avesso. E aí no avesso você vai endireitar ele aqui, ó, bem rente. E você vai passar uma outra costurinha, cobrindo todo esse excesso de tecidozinho que ficou por dentro. Passar uma costurinha assim, ó. Por isso que a gente tem que tirar o excesso bem, pra não fazer uma costura muito grossa. Eu vou passar aqui. Cheguei atrasada aqui, tô costurando o que você está fazendo. Eu estou mostrando para as iniciantes que estão por aqui como que se faz os acabamentos, né? 2 tipos de acabamentos na máquina doméstica. Ó. Ela tem agora cerca de... Tem menos de 1 centímetro esse acabamento aqui, gente. Tem meio centímetro, de verdade, ele fica bem fininho. Aí o lado certo, olha só, e o lado do avesso vai ficar assim, tá vendo? Aí, pronto, isso aqui já é um acabamento excelente pra você fazer na máquina doméstica, pra pôr em blusinha ou vestidinho, seja o que for. O que dá pra você fazer é... Pra dar um charme na blusa de fora, caso você queira. De repente você tá fazendo um macacãozinho, que não precisa de forro, aí você quer fazer uma costurinha pra dar um charme. O que você pode fazer? Você pode pôr em cor de linhas, uma cor de linha diferente da do tecido que você tá fazendo. E você pode jogar, ó, seu acabamento aqui pro ladinho. E aqui do lado certo você rebater essa costura. Porque aí vai ficar como se fosse um pesponto do lado certo, né? E dá um charme porque é em uma cor de linha diferente. Quer ver? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, chega perto, rebati aqui a costurinha. Você pode colocar em uma cor diferente, eu acho que aqui não vai dar pra ver a cor da linha. Eu coloquei rosa achando que ia destacar no laranja, mas não destacou não. Acho que é porque laranja combina com rosa. Mas aí dá pra você rebater. Dentro fica dessa forma aqui, ó. Costurinha rebatida, tá vendo? Um acabamento excelente por dentro. E ainda dá um charme. Isso aqui dá pra pôr também em costura de calça, que eu também já fiz isso, né? Essa costurinha em calça. Pra dar um charme, né, gente? Então, essa aqui é a costura francesa, que dá pra vocês fazerem esses tipos, assim, de acabamento. Ainda rebater, ainda pra dar um charme, né? E finalizar com excelência esse acabamento. A outra costurinha, ela é a inglesa. Separei aqui também. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Me fica melhor e mais de qualidade o acabamento com a costura francesa do que overlock? Ou só é uma opção para quem não tem overlock? Então, essa é uma opção. Eu acho, né, pra mim, obviamente, fica bem mais bonito.
né? Porque olha isso. Por dentro. Fica bem mais bonito. Porém, para quem trabalha com uma quantidade de peças, por exemplo, já tá um pouco mais avançado na costura infantil, já tem uma demanda maior de encomenda, que vende pela internet, que vende a pronta entrega, aí eu indico você utilizar overlock. Se você tiver também, se você não tiver, você pode fazer tudo aqui na doméstica. Por que eu indico a overlock? Por causa da agilidade, né? Porque a overlock, ela tem esse potencial, né? Ela é bem ágil. Você vai passando a costura aqui na reta. Se você já tiver uma outra pessoa te ajudando, a outra pessoa já vai passando overlock, entendeu? Então agiliza o trabalho, né? Mas em questão de qualidade, de uma peça feita exclusiva, manual, né? A parte na máquina doméstica, esse acabamento, que eu acho excelente. Inclusive, eu sempre tive máquina de overlock. E quando eu descobri esses acabamentos da máquina doméstica, minha máquina overlock ela é quase que abandonada. Eu só utilizo ela para fazer alguma coisa para mim mesmo, que às vezes eu sempre faço alguma coisa para mim às pressas. Por exemplo, hoje à noite eu tenho um lugar para ir, eu venho e faço uma peça rapidão e passo no overlock, sabe? Mas para o infantil eu não utilizo, eu uso mesmo a máquina doméstica, porque eu gosto desse acabamento, né? Os acabamentos. Eu gosto de peças embutidas, enfim, gente, eu gosto, né? Mas aí vai de gosto. Tem muitas meninas, muitas alunas, inclusive, que usam overlock, né? Porque elas preferem. Mas aí vai de gosto mesmo, tá? A única coisa que eu falo é que o ponto da overlock, ele precisa estar bem regulado. Se o ponto da overlock não estiver regulado, fica cagado por dentro da peça, gente. Fica todo... não fica legal, tá? Inclusive, tô querendo trocar minha overlock, comprar uma Ultralock, que o ponto dela é bem mais bonito do que o da overlock, né? E também quem trabalha de forma mais profissional, com uma produção bem mais alta, pode também utilizar a interlock. Como funciona a interlock? Ela tem duas costuras. Ao invés de você fazer na reta e depois ir lá e passar no overlock, a interlock ela tem duas agulhas, ela faz a função da reta e faz a função da overlock ao mesmo tempo. Maravilhosa, mas são máquinas caras, que normalmente é só quem tem uma produção bem alta que utilizam, porque de certa forma assim não é necessário para quem tá aí no ateliê, trabalha com um tempo assim normal, não na correria, sabe? Mas enfim, é isso. Vou ensinar agora o ponto de inglesa, né, da costura inglesa. Dois pedacinhos de tecido aqui, como se fosse blusa. Esse ponto é um ponto que eu já vi utilizando e eu já utilizei em blusa social. Blusinha social, você vai fazer de menino, né? Esse aqui, pra fazer a costura inglesa, você vai ter que deixar uma margem de costura maior. A costura francesa, você pode deixar até 1 centímetro de margem de costura pra você fazer ela, que tá ok, né? Agora, a inglesa, você vai precisar deixar um pouco mais de centímetros, tá? Pelo menos 2 centímetros de margem de costura, caso você for fazer ela nas laterais, tá? Vou passar a costurinha, ó, juntei as duas. E isso é do lado certo também, tá? Do tecido. Você vai colocar do lado correto do tecido e vai juntar assim, passar essa costura, dando um espaçamento de 2 centímetros aqui da margem, tá? Ó, olha o tanto de margem que eu deixei, tá vendo? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um lado, somente um lado aqui, ó, e vai cortar bem fininho o excesso. O outro vai ficar grande mesmo. Deixa eu separar aqui pra eu cortar. Essa costura aqui a gente vê muito em blusa social de adulto também. Se você tiver uma aí na sua casa, depois você repara. É aquela costura que é utilizada. Ó,
Cortei o excesso, ficou só um. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Esse aqui é o ladinho que eu cortei, tá vendo? Esse aqui é o outro. Se eu tivesse com ferro aqui do meu lado, eu ia passar, né? Porque é bom a gente passar antes de fazer isso. Só dando uma fincadinha. Você vai dobrar esse grande aqui, ó, uma vez aqui pra dentro. Dobrou uma vez, agora dobra mais uma. E aí, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Deixa eu acabar de dobrar ele aqui. Ele vai ficar assim, tá vendo? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Dobrei uma vez, aí eu dobrei aqui mais uma. Que é onde a gente vai rebater, né? Vou colocar alfinetes. Se você tiver o ferro de passar roupa antes de fazer isso aqui, você passa pra fincar bem essa costura. Vou colocar os alfinetezinhos pra não sair do lugar. Eu acho lindo esse tipo de costura, mas é aquilo que eu falei, né? Pra blusa social, eu acho que de resto não tem muita necessidade de fazer. Talvez em calça também. Você fazer a calça e aí na lateral você queira fazer esse tipo de acabamento. Gente, esses tipos de acabamento assim, rebatendo, igual a costura inglesa, ela é um acabamento que você rebate, né, a costura. Você passa uma costura reta, depois você vem rebatendo. Esse tipo de acabamento que você rebate, eles são muito bons pra você colocar em calça, porque você vai fazer a calça num tecido um pouco mais grossinho, né, como o brim ou um jeans. Então, fica legal. Ó, coloquei aqui, agora eu vou rebater uma costurinha desse lado aqui, ó, tá? Aí, vai ficar duas costuras, tá vendo? Vou colocar aqui. E é importante que essas costuras, elas fiquem bem retinhas, tá? Minha máquina tá meio desesperada, vou já olhar o porquê. Gente, que acabamento perfeitinho que fica. Olha isso. Fica de duas costurinhas, tá vendo? Olha que perfeição. Aí, vale lembrar, é importante que essa costurinha, ela fique bem retinha pra ficar um acabamento melhor ainda, né? Tá vendo? O lado de dentro fica assim, ó. Bem perfeito também. E o lado de fora assim. Se utiliza muito em calça jeans, né? Que é as calças, se você quiser fazer com tecidinho jeans. É um acabamento excelente pra fazer em calça jeans. Porque fica parecendo mais profissional ainda, tá? E em blusinha social. Tá bom? Vou tirar o zoom aqui. Vou ver o que vocês estão falando. Alguém já fez esse tipo de acabamento? Tipo costura de calça jeans, isso mesmo. Esse tipo de costura de calça jeans. Olha que lindo que fica. Bem perfeitinho mesmo. É lindíssimo, só que eu quase não utilizo ele por conta que eu não uso mais a francesa mesmo, né? Que eu não faço muito blusa social, porque blusa social não tem muito o que você mudar. Aí você faz uma blusa social, então é só uma blusa social, né? Igual lá dentro do curso tem blusinha social. Aí não tem muito o que inovar, né? Ah, eu vou fazer uma blusa social com isso ou com aquilo. Não tem muito. Então, é isso. Lindíssima. Costura inglesa, costura francesa.
A francesa. Rebati até uma vez. Essa daqui, ela tem como... Fica um efeito como se fosse de 2 costuras, né? Fica maravilhoso. Então é isso. Pra você que tem a máquina doméstica e acha que não dá pra fazer um acabamento bom, aí, ó. Já começa a praticar esse tipo de acabamento aí. Que fica maravilhoso, tá? Excelente qualidade. Boa tarde, estou fazendo teste de costura. E estou fazendo essa costura. Ela é ótima. A francesa ou a inglesa? Deixa eu ver se eu acho um... Mas quando chega uma curva... Tô errando. Como é que é? Mas você tá fazendo na curva qual? A francesa, né? Porque a inglesa, ela é mais pra reto. Agora, a francesa, você consegue fazer em curva, tá? É aquilo, você tem que fazer bem fininha, cortar todo o excesso, depois dobrar mais uma vez pra passar a costura, tá? Todas as minhas blusinhas, ó, cadê? Cadê as de menino que tava aqui? Eu utilizo... Acho que não tá aqui. Acho que tá ali pra cima da mesa. Eu utilizo a costura francesa na parte da cava aqui, ó. E fica maravilhoso. Gente, cadê a blusinha aí? Ah, aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra pegar, peraí. Essa blusinha aqui, olha. Ó que perfeita. Eu fiz ela toda na máquina doméstica. Você não usa overlock, só usa essas técnicas? Exatamente, eu não uso overlock nas minhas peças, tá? Diz que isso aqui não parece de loja. Parece. Vou tirar aqui, que eu vou mostrar pra vocês por dentro dessa blusa. Vamos começar pelo acabamento dessa gola. Olha a perfeição. Agora eu vou virar ela aqui do avesso. Acabamento dos botões aqui, ó, parte de trás. Costura francesa lateral, costura francesa na manga, ó. E fica perfeitinho, tá? Não fica repuxando nem nada, ó. Costura francesa. Que eu fiz aqui na manga. Aqui, ó, gente, toda embutida por dentro, olha, toda. Aqui por fora, não fica repuxando a manga, ó. Fica bem perfeitinha, tá vendo? É aquilo lá que eu falei, é fazer o acabamento da francesa nas curvas, principalmente, bem fininha, pra não acontecer dela ficar... Se ela ficar grossa, uma costura francesa grossa, não vai ficar bom não o acabamento, esquece, sabe por quê? Porque nas curvas, sabe quando a gente precisa fazer os piques? Pique é para que você consiga virar a peça e na curva ela ficar a costura assentada. Então é por isso que a gente faz os piquezinhos nas curvaturas. E com a costura francesa você não vai conseguir fazer os piques, né? Porque ela tá toda ali embutida. Então é por isso que a gente faz ela super fina. Você poderia fazer uma live ensinando como usar o balancinho? Tenho um há 5 anos e nunca usei. Posso sim, inclusive já tava em ideia, porque tem muitas meninas que pedem, né, esse tipo de live. Eu já tava com essa ideia de fazer. Eu acho que semana que vem dá pra fazer, tá? Acho que terça-feira da semana que vem eu vou fazer essa live ensinando vocês a usar o balancinho. Seja pra colocar esses botões assim, seja pra encapar botão, que eu utilizo também o balancinho. Aqueles outros botões tic-tac de plásticozinho. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas enfim, gente. Ó, de excelente qualidade a blusinha que eu fiz todinha na doméstica, tá? Pra quem tava perguntando, eu não uso overlock. Só uso a máquina doméstica. Essa aqui, ó. É a minha da Singer. É a Facilita Pro.
Mitch faz uma live ensinando a forrar botão, como colocar esse tipo de botão nessa camisa aí. Não sei nada sobre isso, só botão simples. Tá bom, eu vou fazer. Mas eu acho que, Gil, lá dentro do curso, eu acho que tem também, lá no curso de iniciante. Tem ensinando a botar, a encapar botão, essas coisinhas. Mas eu vou fazer sim uma live semana que vem sobre o balancinho, tá? Porque eu sei que vocês gostam. E eu sei, gente, é maravilhoso mesmo o balancinho. Vocês precisam aprender a usar. Tá? É muito bom. Facilita muito a vida. Você consegue fazer, colocar os botões de forma mais profissional nas suas peças, né? Porque um botão encapado, gente, ele dá um charme, né? Dá um charme ali naquela peça. Eu acho que fica muito mais bonito do que botar botão de casinha, sabe? Não sei se é porque eu tenho o meu favorito, que é os botõezinhos de ganchinho, né? Que é os botões encapados. Ou botão assim, ó, de pressão, esse tic-tac. Não gosto, não sou tão fã, assim, de fazer casinhas de botão, né? Eu vou muito pela estética que fala, né? Pela aparência da peça, sabe? Eu gosto muito de... É claro, tem qualidade, mas eu vou muito pelo... Se eu tô vendo que aquela peça tem uns acabamentos delicados, sabe? Tudo bem acabado, bonito, os acessórios tudo bem feito. Eu tenho, assim, de olhar mais para aquela peça, né? E eu acho que é a primeira impressão. Lembra que eu já fiz uma live falando sobre, eu acho que é as 3 coisas que formam um conjunto na costura, que não é simplesmente fazer aqui costura, igual eu tô falando, né? Primeiro você vai ter a aparência, que é o quê? É o tipo de tecido não, a cor, a estampa do tecido. Depois vem pra parte ali dos acabamentos, a primeira impressão, né? Que entra quando a cliente toca o tipo de tecido, né? Os acabamentos de forma na costura reta, tem que estar certinho, bem retinho, não nada torto assim. Depois vem os acabamentos por dentro, né? Então é todo um conjunto. E aí eu sou muito de ver, né? Quando eu paro em uma loja para olhar qualquer coisa, o que me prende primeiramente é eu ver. Me chamou a atenção ali pela vista, eu vou lá e verifico se é de boa qualidade, né? Se serve e tudo isso. E eu acho que hoje em dia o marketing tá nisso, né? É primeiramente a aparência daquela peça. Você primeiro é chamada a atenção através da estampa, do modelo, né? Para depois você ver se tem qualidade ou não e depois você pergunta o preço, né? Então, assim, muitas vezes você posta uma peça, ela ainda não tá numa estampa tão atrativa assim. Aí você fala, mas tá bem feito e eu vou vender barato, tipo isso. Mas aí a sua peça não tem uma estampa lá dessas bonitas. Aí você posta com preço baratinho. Às vezes nem vende, aí você pergunta, nossa, mas coloquei tão barato, e mesmo assim o povo não compra. O povo aqui não valoriza as peças, querem pagar barato, porque eu postei na promoção e mesmo assim ninguém quis comprar, achando caro. Mas não é isso, não é que ela tava achando caro, não, é porque a estampa não chamou a atenção dela. Então, obviamente, o preço não chama. Então as pessoas, elas nem compram muitas peças pelo preço bom. Elas compram porque chamou a atenção, porque ela tava querendo muito uma peça e você tá ali, posta uma peça ali na cor que ela queria, no modelo que ela queria, e aí ela vai na afobação para comprar, independente do valor que você tá vendendo, né? Então a gente tem que saber essas estratégias, né, do que o marketing usa mesmo. E a aparência, gente, eu acho que tá em primeiro lugar, né? Quando você trabalha com essa parte de venda, de pronta entrega, a primeira coisa que chama, até mesmo encomendas. Se você fez uma encomenda de um vestido numa cor linda, faça uma boa foto, faz um bom vídeo e posta, né? Isso aí é o que vai chamar a atenção da cliente para depois ela vir e perguntar o valor. Mas primeiro, a sua peça precisa vender para ela com a atratividade, né? Ela se atraiu pelaquela peça, pelaquela cor, por aquele tema que ela estava procurando. E assim vai, né? Então, quando uma peça que tá ali com os botãozinhos xoxinho, né? Que os botões de casinha de botão, eles são comuns, né? Eles não chamam tanta atenção. Então, quando você coloca uma coisa diferente, por exemplo, os botões encapados de ganchinho, ele vai chamar muito mais atenção do que um botão comum, né?
E aí acaba que você se torna meio que um diferencial também, porque as lojas grandes, elas tendem a trabalhar mais com o botão comum, porque elas precisam de ter baixo custo ali, né, na compra do material e tudo. E você trabalha peça por peça, né? É uma coisa exclusiva. Então você consegue comprar a caixinha de botão para encapar e encapar seus próprios botões, porque você faz peças exclusivas, né? Quem trabalha com muita produção precisa comprar as coisas mais baratas para ter um custo menor, né? Então eles compram os mais comuns. Então você utilizando um diferencial, né? Você fica com esse diferencial, de certa forma, né? Mas na próxima live eu vou estar mostrando como vocês utilizam o balancinho, tá? Que para dar esse diferencial aí nas peças de vocês. Eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, ó, aqui, ó. Calma aí que eu vou mostrar antes de encerrar a live, né? Porque já tá na nossa hora. Vou mostrar duas blusinhas. Uma com a casinha de botão e a outra com o botão tic-tac, pra vocês verem. Pera aí. Vou pegar aqui. É rapidinho, gente. Tava até mexendo nelas hoje. Essa de estrelinha, ó. Aí. Deixa eu arrumar. Isso aqui é uma blusinha social. Vou botar o botãozinho nela aqui que tá desabotoado. Uma blusinha social de golinha. Lindinha demais essa blusinha. Mas ela é como uma blusinha básica, olha só. Com os botõezinhos na frente, botão de casinha, tá vendo? Quando eu pego essa outra, ela destaca muito mais, olha. Tá vendo? Ela se torna uma peça mais chique, né? Mais sofisticada. Que é o termo que eu gosto de utilizar e é o termo que eu gosto de aplicar, né? Essas peças mais sofisticadas, que são peças mais delicadas, mais finas, né? Os botõezinhos, ó, de tic-tac. Gente, esses botões são tão baratinhos. Você vai ter só um investimento um pouquinho maior, que nem é tanto essas coisas assim também. É o balancinho. Porque o balancinho você encontra de 100 e pouco e tudo, mas é investimento pra vida. O meu eu tenho pelo menos aí uns 8 anos que eu tenho o meu. Não quebra nem a pau, né? Então, olha só, questão de aparência. Pode falar que é proposta diferente, mas eu poderia botar o botão aqui de ferrinho que destacaria muito mais, chamaria muito mais atenção, tá vendo? Uma blusa simples não chama tanta atenção, não tem tanto diferencial, já em comparação com essa aqui, ó. Tá vendo? Fica uma coisa mais fina mesmo, mais chique, enfim, mais profissional, né? Não que não vai ter modelo, que você vai utilizar um botão um pouco mais simples, mas no geral eu gosto de utilizar uns botões mais bonitinhos, né, e tudo. A diferença é grande. Acho que a peça com botões tic-tac fica muito mais bonita do que de casinha. Fica, viu? Mas assim, vai de gosto. Tem gente que só trabalha com casinhas de botão. Eu não gosto muito, não. Eu acho que a aparência importa muito. De primeira, assim, sabe? E aí, né? Eu sou desse time. Que buscar essas coisinhas diferenciadas pra eu estar colocando na minha peça. Cadê os vestidinhos? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui com os botõezinhos de gancho. Acho que não tem nenhum aqui perto de mim. Com ganchinho. Olha, essa aqui é um exemplo também, olha. Essa jardineirinha. Muita gente faz essas jardineiras e coloca casinhas de botão aqui. E aí, o que eu fiz? Eu preferi ir atrás dos ferrinhos de próprios pra jardineira. E aqui eu coloquei um botão que ele é de gancho, né? Um botão pronto já comprei ele pronto. Não precisou encapar, mas ele é no formato do de ganchinho, né? Que aqui normalmente seria um botão de ferro, porém eu não tenho essa matriz. Então o que eu fiz? Comprei um botão de ganchinho e olha só. Tá vendo? Então são os detalhes que faz toda a diferença na sua peça. Que faz com que você venda mais, fixe mais clientes,
E tudo isso, né? Vai de você. É usar mesmo essa questão da sua criatividade. O que eu posso fazer de diferente nessa peça para ela chamar a atenção? Não vai na linha de raciocínio de muita informação, tá? Tem essa questão. Toma cuidado, porque tudo demais fica exagerado, né? Então, o básico, porém, é clean, né? Chique. Qual toque especial que eu posso colocar aqui que vai dar um charme, essas coisinhas. Tá bom? Vocês viram, tem uma live aí quando eu tava produzindo essa jardineira aqui. E aí ia ser uma jardineira lisa, igual. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum. Não tem aqui perto de mim. Ia ser uma jardineira lisa, reta, como se fosse um vestido evasê. Só que sem o babadinho em cima, né? Ia ser uma jardineira comum. O que eu pensei? Eu acho que eu posso fazer uma coisa aqui que vai agregar um valor, vai deixar minha jardineira mais chiquezinha. O que eu fiz? Coloquei um bolso, coloquei os acessórios em dourado e coloquei o babado embaixo, que, gente, deu todo um charme pra minha jardineira. Então ela passou de uma jardineira super simples, que ia ser reta, aqui, ó. Eu até fiz ela, ó, essa parte reta aqui, ó. Ela ia ser reta, até aqui, ó. E aí eu coloquei esse babado por cima. Tem até uma live, são 2 lives seguidas que eu tava fazendo essa jardineira. Eu tava conversando com você enquanto eu produzia ela e aí eu fui conversando e dando essas dicas, né, que a gente pode estar fazendo algumas coisas para estar agregando esses valores às peças. É só pensar, gente, é pensar. Hoje em dia, o que tem acontecido, muitas pessoas têm preguiça de pensar. Querem tudo muito ali de mão beijada e às vezes a pessoa não vai ter de mão beijada e aí acaba não tendo nada, nenhum diferencial. Por quê? Porque não pensa. Tem que estimular a sua imaginação, sua criatividade mesmo para colocar as coisas para funcionar, para você ter o seu toque nas peças, né? Ter o seu diferencial, tá? Não copiado, né? Com o tempo você vai criar suas próprias coisas, tá? Meninos, então é isso. Terça-feira, nossa próxima live. Vou fazer a live de ensinando vocês a colocarem os botões ali no balancinho. Vou deixar uma caixinha de pergunta esse fim de semana também para vocês colocarem sugestões para live, né? Igual hoje aqui falou, ensina a fazer, colocar os botões, usar o balancinho. Vou colocar a caixinha de pergunta e vocês colocam sugestões lá, mas que sejam sugestões, eu sempre falo sobre isso, que sejam sugestões que vai agregar para vocês fazerem de tudo, não só uma coisa. Porque tem gente que coloca assim, ensina a fazer uma gola. Pra quê? Né? Você vai aprender só uma gola. Mas você pedir pra ensinar, ensina uma técnica de alguma coisa. Porque isso vai dar pra você aplicar em muitas coisas, tá? Não me pede pra fazer, ensina uma peça específica, porque isso você vai aprender só a peça específica, tá? Coloca sugestões amplas para que vocês possam usar em várias coisas, tá? Por exemplo, como usar o balancinho. Você pode estar fazendo todo tipo de botão, colocando todo tipo de botão, porque eu te ensinei a usar o balancinho, tá? Então é isso. Beijão pra vocês. Até terça-feira. Ó, o que estão perguntando aqui? Até que idade devo fazer minhas roupinhas? Tem live aqui no perfil que eu falo sobre isso, tá? Fiz uma live só sobre isso, que é sobre segmentos e nichos. Dá uma olhadinha. Até que tamanho eu trabalho? Então, hoje eu não trabalho mais com encomendas, né? Mas as peças que eu faço aqui, ó, no que fica aqui à disposição, elas são de no máximo até 2 anos, né? Que se eu fosse voltar a trabalhar com encomenda, não com encomenda, mas com pronta entrega, porque, desculpa, gente, faz mais o meu perfil, pronta entrega, né? Eu acho que hoje eu não teria mais aquela paciência de trabalhar com encomenda, sabe? Porque eu já tive muita experiência com essa questão, tanto do pronta entrega quanto de encomendas. E é muito, pra mim, é muito custoso, né? Me custa muito, a minha mente fica cansada. É estressante lidar com uma mãe que de repente é muito exigente, né? De repente seu trabalho tá ótimo, mas a mãe é super exigente.
e, né, e volta com aquela peça várias vezes para você fazer ajuste, você tem que desmanchar e refazer. Então, assim, hoje eu já não trabalharia mais com encomendas. Né? Se fosse para eu trabalharia com pronta entrega e com no máximo até 2 anos de idade, porque eu consigo utilizar pouco tecido, né, me trazendo um maior retorno, e o pronto entrega é muito mais fácil, porque você vai fazer os tamanhos padrão ali, 2 anos, 1 ano, 9 meses. São poucas as idades, então você vai fazendo os padrão ali e vai deixando. E aí depois você só vai ter o trabalho de ir atrás para vender. A mãe experimentou, serviu, não serviu, experimenta outra idade. Não serviu, experimenta outra idade. Entendeu? Não serviu, não quer? Então ok, você vai procurar outra pessoa para comprar. Você não vai ter esse trabalho da pessoa ficar trazendo para você arrumar, para você ajustar, entendeu? Então vai te poupar esse desgaste. Mas assim, é gosto, né? É da minha experiência. Já trabalhei de tudo, porque eu comecei muito cedo. Pra quem chegou agora, eu comecei muito cedo na costura. Então já trabalhei com de tudo, né? Então hoje eu pegaria somente pronta entrega. Tudo tem dor de cabeça? Tudo tem dor de cabeça. Mas é menos desgaste. Né? Mas vai de gosto. Tem gente que se identifica somente com pronta entrega e não faz... Ou tem gente que se identifica só com encomenda e não faz pronta entrega de jeito nenhum. Então vai de gosto, gente. Então é isso. Deixa eu ir lá, que a gente já tá bem em cima da hora. Beijão pra vocês, até semana que vem. Vou deixar a caixinha, vão lá. Acho que eu vou fazer a caixinha amanhã, né? Aí vocês vão lá pra gente, porque eu anoto as sugestões que vão dar pra eu fazer live, que ajuda vocês, tá bom? Beijos. Ó, eu tô finalizando e chega a pergunta. E essas roupinhas que você faz, você vende? Não, eu não vendo. Elas ficam à disposição. Às vezes eu presenteio, né? Quando surge alguma coisa, uma festinha, alguma coisa assim do tipo, eu presenteio. Mas eu não vendo. Não trabalho mais com essa parte, gente, eu não tenho tempo. Eu tô só por conta dos cursos, suporte e já me deixa doida. Quem dirá mexer com mais essa parte de vendas, né? De produção. Hoje não. Eu não vou dizer que eu nunca vou voltar, mas hoje não, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Da mesma forma que hoje eu tô no curso, eu não sei se amanhã eu vou estar dando curso novamente, né? Mas enfim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas é isso. Beijo, gatinhas.